Seguimos com o nosso final de semana, temos um domingo cheio, mas não tão cheio como foi sábado. Realmente sábado foi uma coisa assim, fora de série, e a tendência, como eu comentei, é piorar ao longo dos meses que estão chegando por aí nesse final de temporada europeia. Dá até pra gente fazer uma introdução dos jogos que a gente vai comentar. Vamos falar de Real Madrid e Rayo Vallecano. Real Madrid sofrendo com desfalques importantíssimos. Vamos na Turquia falar sobre Galatasaray e Ankaraguçu. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo aqui, o Fenerbahçe vai perdendo para o Rizespor por 1-0, o jogo tá no intervalo, então não sei como que esse jogo vai terminar, mas é muito importante o Galatasaray pontuar fora de casa, porque ele já abriu aqui vantagem para a equipe do Fenerbahçe. Temos fora de casa o Manchester United em bom momento, enfrentando o Luton Town, que também está em bom momento. O United vem de 4 vitórias seguidas, mas o Luton Town, apesar de ter perdido aqui para o Sheffield, num confronto, vamos dizer assim, direto, ainda é uma equipe que vinha pontuando bastante e tem jogos a menos do que os seus concorrentes aqui de baixo. Além disso, falaremos sobre o Bayern de Munique fora de casa contra o Bochum. O Bayern de Munique numa crise danada, viu o Leverkusen vencer agora cedo a equipe do Heidenheim por 2-1, abriu 2-0, tomou um gol no finalzinho, mas manteve a vitória e abriu 8 pontos de diferença para a equipe do Bayern. Deixa eu ver se já contabilizou, ainda não. Ó. Vai contabilizar já 8 pontos de distância do Bayern de Munique, que perdeu na Liga dos Campeões, jogo de ida na Itália, para Lazio, gol do Immobile, vacilo do Upamecano, e é um adversário chato porque existe uma risga ali entre as torcidas. É claro que o Bayern de Munique não pode se rebaixar para ter um rival pequenininho, com todo respeito, como é o Bochum, mas já aconteceu recentemente do Bochum dar um cacete no Bayern aqui por 4-2, e aí o Bayern de Munique ficar maluco e descer um 7-0 no Bochum, depois descer outro 7-0 no Bochum, mas tem ali sempre aquela provocação. E o Bayern de Munique, numa crise danada, vai enfrentar justamente o Bochum na casa deles, e tem tudo para ser um jogo pelo menos interessante. E a gente também vai falar sobre Benfica e Vizela, um jogo que aparentemente tem tudo para ser bem tranquilo para o Benfica, porque pega aqui uma equipe de zona de rebaixamento que, como visitante, venceu apenas 2 partidas, mas a gente vai analisar a fundo isso daqui. Além disso, tem estaduais, tem Palmeiras e Corinthians, tem Santos e Novo Horizontino, tem Botafogo e Vasco da Gama, tem muitos outros jogos interessantes pra gente comentar. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 18 de fevereiro. Começamos o nosso planejamento às 10 horas da manhã na La Liga. O líder isolado, Real Madrid, enfrenta fora de casa o Rayo Vallecano com uma cotação de 1,62. Vamos lembrar que o Real Madrid está cheio de desfalque, principalmente na zaga, e se eu não me engano também não conta com Jude Bellingham no jogo contra o Rayo Vallecano. O Vallecano não vence há 6 partidas e vem de 3 derrotas consecutivas contra Atlético de Madrid fora, Sevilha em casa. O Sevilha não está em bom momento, né? Mesmo assim, uma vitória fora é muito importante para o Sevilha, e perdeu fora de casa para o Mallorca. Além disso, vinha de empate com a Sociedad, derrota para o Las Palmas, que é um adversário chato, e derrota para o Girona. Na tabela de classificação, o Rayo Vallecano ocupa apenas a 14ª colocação e, como mandante, já foi um dos melhores mandantes em períodos recentes, mas atualmente tem o dobro de gols sofridos e tem apenas uma vitória, então não tem assustado tanto assim. Como visitante, o Real Madrid segue no topo da tabela com 12 jogos e 9 vitórias. É bom lembrar que a última derrota do Real Madrid, de fato, no tempo normal, foi em setembro de 2023, contra o próprio Atlético de Madrid. Depois ele voltou a perder para o Atlético de Madrid há 6, 7 jogos atrás nas oitavas de final da Copa do Rei, se eu não me engano, mas foi depois da prorrogação. Então, aliás, foi na prorrogação, né? Então, a gente conta que o Real Madrid está invicto aí, ó, há muito tempo. Tá? Utilizando o PDF de apoio, nós temos um Real Madrid com um pouco mais de iniciativa, um pouquinho mais só, não tão a mais. Falha menos em marcar, tem um ataque mais efetivo e tem sofrido poucos gols no comparativo com o Vallecano. O Vallecano até tem um pouco de iniciativa, mas tem um frágil ataque e uma frágil defesa. O primeiro tempo do Real Madrid, apesar de ter mais vitórias e menos derrotas, não é tão longe assim do primeiro tempo do Vallecano. A gente consegue perceber que o número de gols marcados é parecido, o número de vitórias não é tão distante, o número de derrotas também. Então, eu considero aqui um primeiro tempo mais parelho. No segundo tempo, o Real Madrid tem muito mais gols marcados, muito mais vitórias, bem menos derrotas e menos gols sofridos. Aqui a gente consegue dizer que é uma superioridade do Real. Além disso, o Real Madrid tem muitos gols marcados de cabeça, só que os grandes zagueiros, cabeceadores do Real Madrid,
estão lesionados. É bom tomar um pouco de cuidado com isso. Nos momentos dos gols, nós temos o Vallecano marcando bastante nos primeiros minutos, no meio do primeiro tempo e no final do jogo. E tem sofrido aqui nos meios, né? Meio do primeiro tempo, final do primeiro tempo. Meio do segundo tempo, final do segundo tempo. O Real Madrid tem sofrido bastante nos primeiros minutos de jogo, né? Até um número mais excessivo, e tem marcado com mais frequência nos últimos minutos. Se você é um trader por aqui, na expectativa, na camisa, no futebol praticado, na técnica, a gente sabe que o Real Madrid tem tudo para dominar esse jogo. Porém, o Rayo Vallecano não vem num bom momento. Seria muito interessante pelo menos tentar pontuar aqui contra o líder do campeonato. Então pode ser que o Vallecano tenha uma postura um pouco mais defensiva, dificultando que o Real Madrid tenha mais espaço. A gente sabe que o Real Madrid joga muito hoje na velocidade. Então se o Vallecano jogar de uma maneira mais exposta, ele cede mais oportunidade para o Real Madrid, apesar de poder criar também um pouco mais. Agora, se ele se fechar, se ele se compactar, ele tende a dificultar um pouco mais a vida do Real. É aquele tipo de escolha do ônus e do bônus. Eu vou para cima porque o Real Madrid está com os zagueiros lesionados, desfalcados, ou é aquela escolha entre o ônus e o bônus? Eu escolho ir para cima porque o Real Madrid está com a zaga reserva, mas dou espaço aqui atrás para os jogadores ofensivos do Real, ou eu jogo de uma maneira um pouco mais compactada para dificultar as jogadas em velocidade do Real Madrid. Tudo isso é uma escolha e cada escolha, obviamente, tem uma reação do outro lado. Sinceramente, como um trader eu venho sem nenhum tipo de viés, até porque o primeiro tempo do Real Madrid não costuma ser tão bom. Então se eu tiver oportunidade para correção aqui de preço, eu vou trabalhar, senão eu vou ficar de fora. Se você é um punter, dado ao primeiro tempo do Real Madrid que não costuma ser tão bom, e a possibilidade do Rayo Vallecano fazer um jogo mais compactado, pode ser que o Real Madrid tenha mais dificuldade para encontrar o seu gol. Então, se existe essa possibilidade, a cotação do Real pode ser um pouco mais alta mais para frente do jogo. Então, sinceramente, com essa cotação aí, eu não te indico fazer nada. Se quiser trabalhar a favor do Real Madrid, que seja no segundo tempo, ou quem sabe buscar uma situação de complicação do Real, onde o Rayo Vallecano esteja na frente, ou até o Real Madrid esteja demorando muito a marcar, tá? Nos últimos jogos entre eles, tivemos um 0-0, 2-1 para o Real, 3-2 para o Vallecano e mais 2 vitórias do Real Madrid por 1-0 e 2-1. Não são jogos assim, a gente conseguiu perceber, com muitos gols. Teve um aqui com 5, mas a maioria das vezes não são jogos com tantos gols. Então, sinceramente, se for para trabalhar a favor de gols por aqui, só se o Real estiver vencendo por 2 gols de diferença, para o Vallecano se descompactar um pouco. De resto, eu não pensaria tanto no mercado de gols. Final de semana sem Turquia é apenas um dia comum, então vamos falar sobre Galatasaray e Ankaragusu. Nesse momento que eu estou gravando o planejamento, no intervalo que eu estou tendo aqui na tarde de sábado, o Rizespor vai vencer no Fenerbahçe por 1-0. Por enquanto, ainda está assim. Isso vai deixando o Galatasaray com a possibilidade de se isolar ainda mais na liderança. Porém, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte aqui e, obviamente, o Galatasaray tem que passar pelo Ankaragusu. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Galatasaray sofreu gol em 4 partidas consecutivas, o Ankaragusu sofreu em 5 e o Galatasaray venceu 3. O over 2,5 aconteceu em 8 das últimas 10 partidas. E nesse momento, que a gente já ia para o PDF de apoio, acaba de empatar o Fenerbahçe, o que deixa mais pressão ainda para o lado do Galatasaray. Porém, o Fenerbahçe ainda tem que virar o jogo, né? Ainda é um resultado, nesse momento, bom para a equipe do Galatasaray. O Ankaragusu está no meio da tabela, não é um adversário aparentemente assim tão forte, porém tem o mesmo número de gols praticamente marcados e sofridos, né? Então é um adversário, vamos dizer assim, mediano. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Fenerbahçe tem mais iniciativa fora de casa, tem um ataque mais efetivo e uma defesa mais sólida. A equipe do Ankaragusu falha bastante em marcar e fica poucos jogos sem sofrer gol. O primeiro tempo do Galatasaray é levemente superior, tem mais gols marcados, bem menos gols sofridos, o dobro de vitórias e menos derrotas. Mas você não vê um primeiro tempo assim tão ruim da equipe do Ankaragusu. No segundo tempo, de novo, o Ankaragusu se mantém ali com um primeiro tempo instável, até melhora um pouquinho o número de vitórias, porém aumenta um pouco as derrotas, mantém-se marcando mais gols do que sofrendo, mas aí o Galatasaray chega a ser mais produtivo no ataque e mantém também mais vitórias e menos derrotas do que o adversário. É superioridade? É, mas sempre com muita cautela, porque a gente tem sempre que ressaltar que o favoritismo do Fenerbahçe e do Galatasaray na Turquia, eles vêm com muita oportunidade de gols oferecidas para os seus adversários. Então nem sempre é fácil trabalhar essas equipes. A bola aérea do Galatasaray é muito boa e a bola aérea defensiva do Ankaragusu tem um pouco de problema. Outra situação que pode ser importante nesse jogo são as finalizações de fora da área. Tanto o Ankaragusu quanto o Galatasaray marcam bastante nesse fundamento, mas somente a defesa do Ankaragusu
Caraguçu tem problema para defender esse tipo de fundamento. Nos momentos dos gols, temos um Galatasaray sofrendo muito no segundo tempo. Isso é prejudicial, principalmente para você que trabalha metodologias com nome de parente, tá? Vovô, mamãe, papai, titio, porque estar a favor de um favorito que sofre tanto nos minutos finais pode ser um problema. O Galatasaray também marca no final do primeiro tempo para o início do segundo, na metade do segundo tempo e nos minutos finais, quando está ali passando aquele aperto, tentando buscar um empate ou uma virada. A equipe do Ancaraguçu sofre bastante no meio do primeiro tempo e no final do jogo. Se você é um trader por aqui, eu tenho pouco conforto, tenho tido pelo menos pouco conforto para trabalhar a favor desses favoritos. Por exemplo, aqui ó, tá na minha cara o jogo do Fenerbahçe com o Rizespor e o Fenerbahçe não conseguiu ser superior no início do jogo. Não passou confiança, a cotação do Fenerbahçe corrigiu até o momento do gol do Rizespor. Então não tem sido fácil. Mas isso não quer dizer que nesse jogo especificamente a gente não vai ter oportunidade, a gente só vai saber no ao vivo. Então toma cuidado. Se for pela camisa, pela tradição, pela provável vitória do Galatasaray, eu não te aconselho a entrar. Agora, se for pelo que você está vendo em campo, tudo bem. Lembre-se que no primeiro nem no segundo tempo, o time do Ancaraguçu é um time tão frágil assim. Não toma tantos gols nem na primeira, nem na segunda etapa. Se você é um punter por aqui com essa cotação e com esse adversário, eu também não te aconselho a trabalhar vitória seca, ou seja, no pré-live. Para mim, o melhor tipo de situação é você esperar o jogo ao vivo. Por exemplo, o time do Fenerbahçe também começou com uma cotação bem baixa e teve a sua odd bem mais alta quando tomou o primeiro gol. Então você pode tentar buscar uma cotação mais valiosa em situações onde o favorito esteja se complicando. Para trabalhar mercado de gols, desde que o jogo esteja desempatado não é ruim, principalmente no histórico entre as duas partidas de 2,5 nas últimas 8 de 10. Então esse 2,5 com uma cotação de 1,80 me agrada, desde que a gente tenha, de preferência, já um gol na partida, porque trabalhar no 0 a 0 é um pouco mais complicado, o jogo pode se arrastar. Saindo da Turquia, vamos para a Premier League, 1h30 da tarde, o Manchester United enfrenta o Luton Town. O United está numa fase muito boa, vem de várias vitórias, enfrenta um adversário que também não vive uma fase tão ruim, apesar de estar lá embaixo na tabela de classificação. Antes da gente começar, rapidinho, vou pedir o teu like no vídeo para você não esquecer e também para que eu não esqueça de pedir. E para você que não é inscrito no canal, fica o convite para você se inscrever e ajudar a gente a continuar crescendo por aqui, tá bom? Posso contar contigo? Então vamos embora. Manchester United e Luton Town. Qual que é a situação desse jogo? O United vem num momento muito bom. Eu prezo muito pelo bom momento da equipe, o fator externo, né? A condição extracampo, o ambiente. E a gente consegue observar que 4 vitórias seguidas e 6 jogos sem derrota tornam, sim, um ambiente muito bom. Principalmente quando você vence o Wolverhampton, que é uma equipe chata, o West Ham, que é uma equipe chata, o Aston Villa, que é uma equipe chata. Então você cria ali uma confiança maior no grupo. Além disso, você se aproxima do pelotão de cima. E nesse momento que eu estou começando a gravação, o Tottenham acabou de perder para o Wolverhampton. Isso quer dizer que o United pode sim tentar se aproximar do Aston Villa e do Tottenham. Aston Villa, por exemplo, que ele venceu no confronto direto. Então, é sim um jogo muito importante. E enfrentam o Luton, que apesar da derrota para o Sheffield United, nos últimos jogos, principalmente nos últimos 10 jogos, só teve 2 derrotas, 3 empates e 5 vitórias. Para uma equipe lá embaixo na tabela, é sim uma campanha boa de recuperação e o time ainda tem um jogo a menos do que os seus adversários. Em caso de vitória, pode tentar aqui pelo menos se distanciar um pouco mais da zona de rebaixamento. Além disso, na maioria das vezes que o Luton recebe um adversário em casa, seja ele um adversário forte ou não, ele tende a complicar a vida do adversário. Por exemplo, tivemos o Arsenal tendo que vencer o Luton no último minuto de jogo, último lance da partida. O Chelsea, que chegou a abrir 3 a 0 contra o Luton, tomou 2 gols no final e quase tomou um empate. O Brighton tomou um cacete do Luton Town por 4 a 0. Então, sinceramente, é uma equipe sim que pode complicar um pouco a vida do United. Por isso essa cotação bem mais alta. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Luton não é uma equipe boba, que costuma sair na frente com alguma iniciativa, mas o United tem números um pouco melhores. Ofensivamente falando, o Luton é melhor, defensivamente falando, o United é um pouco melhor. O primeiro tempo das duas equipes é bem parecido, o que diferencia é a quantidade de derrotas do Luton Town. E também o número de gols sofridos, 4 vezes mais gols sofridos do que a equipe do United. No segundo tempo, o Luton melhora ofensivamente, passa a marcar o dobro de gols, melhora defensivamente, pelo menos em relação a derrotas, né? Passa a perder menos, né? Bem menos do que no primeiro tempo, mas aumenta o número de gols sofridos. Porém, o United aumenta o número de derrotas consideravelmente e aumenta também o número de gols sofridos. De 2 gols vai para 13
Então dá sim para dizer que é um segundo tempo parelho, até com uma possível tendência de superioridade do Luton Town. O Luton é muito forte na bola aérea, marca muito de bola parada, de cabeça, mas tem o cobertor curto, cobre o nariz, descobre o dedão do pé, porque tem muitos gols sofridos nesse fundamento. Nos momentos dos gols, é muito comum, principalmente em casa, vermos o Luton marcando no segundo tempo, buscando recuperação, e é uma equipe que depois do minuto 41 aqui, marca mais de 77% dos seus gols. E também é uma equipe que tende a sofrer mais nos minutos finais, porque está sempre buscando algum tipo de resultado. A equipe do United sofre bastante nos minutos finais, 60% dos seus gols depois do minuto 70, mas também marca mais de 46% dos gols nos últimos minutos. Então, se o jogo tiver desempatado, pode sim ser uma situação interessante buscar esse over limite por aqui. Se você é um trader, não compra o peso de camisa por aqui, tomaria muito cuidado, por mais que o momento do United seja muito bom e eu valorizo muito isso, o momento do Luton não pode ser menos valioso só porque ele perdeu a última partida, sendo que nas últimas 10 ele só perdeu 2. Então, para mim, são duas equipes que vêm de bons momentos, mas não necessariamente que tem a mesma qualidade técnica. O United, para mim, é um time mais técnico, que tem de onde tirar, não necessariamente um excelente time treinado, mas nesse bom momento a qualidade técnica costuma aparecer um pouco mais. Porém, o Luton não vem mal e também tem contado bastante com o apoio da torcida em casa para complicar a vida dos grandes. Então, para vencer ali, o United vai cortar um dobrado, por isso que eu acho que ele pode se complicar. Então, se você é um trader, trabalha a leitura de jogo, não inventa moda, que é a melhor coisa que você pode fazer por aqui. Eu, pelo menos, venho para trabalhar dessa maneira, sem me abraçar em peso de camisa e tudo mais. Se você é um Panther, mesmo com o excelente momento do United, eu não te indico vitória do United seca. O United pode começar o jogo aqui, fazer um gol e acabou. Mas a gente olha para o Luton Town e tem mania de olhar só a classificação na tabela. O momento do time é bom. Os jogadores não são ruins. São jogadores que já estiveram em outros times grandes, que têm experiência. Obviamente, não tem um elenco assim tão forte, mas tem jogadores decisivos que podem complicar um pouco a vida do United. Como é uma equipe que não se entrega, que mesmo atrás do placar vai tentar buscar recuperação, essa cotação de 1,80 para mim, ela é um pouco baixa. Ou talvez até próximo do justo. E cotação justa a gente não envolve, porque o valor esperado positivo no longo prazo é nulo. Então, na minha opinião, a melhor situação é tentar buscar, se você quer muito trabalhar a favor do United, uma cotação mais alta numa possível complicação do United, seja ele demorando a marcar ou ele, quem sabe, atrás do placar. Eu, sinceramente, não trabalharia a favor do United por aqui. O que eu gosto de pensar é uma situação de buscar gols no segundo tempo, tá? É o momento onde o United mais sofre e é o momento também onde ele mais marca. E é o momento onde o Luton Town também mais sofre e mais marca. Então, se a gente tiver um segundo tempo, uma situação desempatada, uma equipe se expondo e a outra contra-atacando, a gente pode tentar buscar pelo menos um gol aqui na segunda etapa. Eu gosto bastante desse cenário. No mesmo horário do United, o Bayern de Munique enfrenta o Bochum fora de casa. E a fase do Bayern de Munique é muito complicada. No jogo contra a Lazio, a gente já tinha um Bayern de Munique numa situação de pressão e ele podia ter dado uma resposta, mas num vacilo do Upamecano, o Bayern acabou perdendo o jogo de ida das oitavas da Champions. É possível recuperar? Sim, é possível recuperar em casa, mas o momento do Bayern no vestiário, depois do jogo da Lazio principalmente, se mostrou um momento muito complexo. Algumas declarações do Tuchel, treinador da equipe, se forem de fato verdade, o ambiente ali, ele praticamente acabou. E segurar o Tuchel na frente da equipe seria apenas uma forma de manter o treinador até o final. E segurar o Tuchel como treinador da equipe até o final da temporada talvez custe muito caro para o Bayern de Munique, né? Que já teve alguns problemas passados com perda de vestiário. O Nagelsmann perdeu o vestiário naquela briga entre o Leroy Sané e o Sadio Mané, um soco na cara de um e outro ali no vestiário. Acho que foi o Sané que deu um soco na cara do Mané e ali o vestiário foi perdido. O Nagelsmann acabou saindo e isso faz muita diferença num time cheio de estrelas como esse, como é o Bayern, né? O time do Bochum não tem nada a ver com isso. O time do Bochum briga ali para tentar se manter na primeira divisão e nesse momento ocupa a 14ª colocação e vai se aproximando de maneira perigosa da zona de rebaixamento. Um ponto positivo para o Bochum é que nessa rodada o Darmstadt perdeu para a equipe do Stuttgart, o jogo acabou nesse exato momento, e também o Colônia perdeu em casa para o Bremen. Isso facilitou um pouco a vida do Bochum. O histórico entre as duas equipes geralmente é de jogo para gols. Tivemos uma vitória do Bayern aqui em 2021 por 7-0, uma vitória do Bochum por 4-2, que foi ali um vexame, vamos dizer assim, para o Bayern de Munique,
E aí teve muita provocação dos torcedores do Bochum e tudo mais. O que o Bayer fez? Quando o Bayer teve lá na casa do Bochum de novo, o Bayer socou 7 para acabar com a brincadeira. O Bochum foi lá na casa do Bayer, toma 3. Depois o Bochum foi lá de novo, toma mais 7. Então eu acho que os ânimos ali já estão mais ou menos tranquilos, né? É claro que o Bayer, como eu falei lá no início, não pode se rebaixar para querer ter rivalidade com o Bochum, mas sempre que puderem, os torcedores vão tirar um sarro. E é um momento ruim para o Bayer. Então, obviamente, como fez a Lazio, o Bochum vai tentar tirar proveito disso. Só que, quanto mais pressão para o Bayern de Munique, pior também para o Bochum. Não necessariamente é uma coisa boa. Porque apesar de ter um vestiário ali, talvez em uma situação de turbulência, o Bayern de Munique ainda disputa a Bundesliga e não pode deixar o time do Leverkusen disparar. Nesse momento, com a vitória do Leverkusen, agora cedo, o Bayern de Munique está a 8 pontos de distância e precisa da vitória. Porém, olha como o Bochum joga dentro de casa. Não falhou em marcar nenhum jogo em casa. Em 80% dos jogos saiu na frente, porém sofreu gol em quase todos os jogos. O Bayern não tem tanta iniciativa fora de casa, falha pouco em marcar e tem sofrido gols com frequência. Sofre, inclusive, mais do que o adversário. O primeiro tempo do Bochum e o primeiro tempo do Bayern são muito parecidos. 60% de vitória, o Bayern tem mais derrotas e mais gols sofridos, apesar de ter marcado mais gols. E o segundo tempo das duas equipes são muito parecidos. O Bayern continua marcando mais gols, mas o Bochum tem um bom número de vitórias e o número de derrotas nem é tão diferente assim. O que pode fazer diferença para a equipe do Bayern é a bola aérea. O time do Bochum defende muito mal nesse fundamento e o Bayern tem marcado muito de cabeça. E como o Upamecano foi expulso na Champions, talvez queira se redimir aqui, se for titular, obviamente, na Bundesliga. O Bochum geralmente é uma equipe que joga se protegendo ali atrás contra os grandes para buscar o contra-ataque e é uma equipe que tem tomado mais gols no segundo tempo, principalmente no início do segundo tempo e no final da segunda etapa. Os gols marcados são bem distribuídos. O Bayern de Munique sofre com mais frequência no início do jogo e no meio da partida e tem marcado mais gols fora de casa no meio do segundo tempo e no final da partida. Se você é um trader por aqui, é claro que tudo que a gente quer é um Bayern de Munique com raiva, vindo para cima, com muita pressão, com muito amasso, para podermos trabalhar essa estabilização do preço do Bayern. Quanto mais pressão e amasso, mais de lado vai caminhar esse preço. E mais nós traders podemos aproveitar. Se você não sabe aproveitar isso, você vai fazer o meu curso aqui embaixo de trade. Eu vou te explicar como você pode aproveitar esse tipo de situação em uma exchange e a maior do mundo. E a minha parceira é a Betfair. O link está aqui embaixo para você se cadastrar e participar do bônus de reembolso, que não tem pegadinha de rollover, de até R$200 nas primeiras 5 semanas, tá bom? Mas o que a gente quer não necessariamente é o que vai acontecer, e o Bochum é uma equipe com muita iniciativa, pelo menos costuma ser, que pode dificultar um pouco mais a vida do Bayern de Munique, seja dificultando a vida do Bayern, compactando bastante os seus blocos defensivos, seja contra-atacando o ataque do Bayern. Mas se o Bayern de Munique apresentar de fato uma boa pressão, podemos aproveitar. Se não, eu vou ficar de fora. Se você é um Panther, dado ao momento do Bayern de Munique, eu não confiaria no Bayern numa cotação dessa. Eu sei que parece alarmista, né? Que o Bayern é muito mais time que o Bochum, mas se o Bayern tem condição de ter uma cotação um pouquinho mais alta, já que ele está pegando um adversário que tem iniciativa, que não falhou em marcar em nenhum jogo, e que nos últimos jogos até já conseguiu marcar contra o Bayern de Munique 4 vezes num jogo só, eu esperaria uma cotação do Bayern mais alta. Mas aí logo no início o Bayern de Munique fez um gol. O que eu faço? Nada, vou embora pro próximo. Tem outros jogos de favoritos durante o dia. Agora, se o Bayern de Munique se complicar, aí podemos ter uma oportunidade no final, quem sabe buscar um empate do Bayern ou uma virada do Bayern de Munique. Empatar ou perder esse jogo aqui é praticamente dar adeus à Bundesliga, a não ser que o Leverkusen tenha uma queda muito, muito repentina nas rodadas finais. Às 15 horas no Campeonato Português, o Benfica, nesse momento líder da competição junto com o Sporting, com um jogo a mais, enfrenta o Vizela dentro de casa. O Vizela é a penúltima equipe do campeonato e como visitante tem apenas 2 vitórias. O Benfica é um dos melhores mandantes, ainda está invicto dentro de casa, mas tem uma cotação horrorosa. Para a gente poder aproveitar essa cotação aqui, a gente vai ter que tentar buscar talvez um cenário um pouco mais exótico. Vamos primeiro olhar o nosso PDF de apoio. Se você não tem acesso, fica o convite para você se tornar membro do canal. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Benfica venceu as 4 últimas seguidas, não perdeu em 8 jogos consecutivos e o Vizela sofreu gol nas últimas 8 partidas. O ambas marcam aconteceu em 4 das últimas 5. Então é um Vizela também que tem conseguido marcar no Benfica. No PDF de apoio nós temos o Benfica com 80% de vitória em casa, 60% dos jogos sem sofrer gol, saiu na frente em 70% dos jogos e não falhou em marcar em nenhum jogo. É muito bom, os números são muito bons. O Vizela tem um pouco de iniciativa, mas falha em marcar e sofre gol com frequência. O primeiro tempo do Benfica não é de almanaque, mas é melhor do que
da equipe do Vizela. Bem mais gols marcados, menos gols sofridos, mais vitória, menos derrotas. O segundo tempo é ainda melhor, porque ainda continua sofrendo poucos gols e o adversário aumenta bastante o número de gols sofridos. O Benfica tem marcado bastante de escanteio e o Vizela sofre demais nas bolas paradas. E essa bola aérea do Benfica pode ser sim uma arma da equipe. Como o Benfica sofreu poucos gols em casa, a gente vai ignorar essas porcentagens de gols sofridos, porque estão altas aqui porque são poucos gols. Agora, o Benfica marca muito no finalzinho do primeiro tempo para o início do segundo e no final do jogo. Já a equipe do Vizela sofre bastante no final do jogo, nos minutos iniciais, e tem marcado com mais frequência no segundo tempo. Se você é um trader por aqui, você pode tentar aproveitar essa cotação. Como eu falei ali no jogo do Bayern, com muita superioridade, essa estabilização do preço é possível de se aproveitar. Agora, para você que é um punter, isso aqui é uma cotação de merda. Isso aqui é uma cotação com o preço já totalmente embutido à margem de lucro das casas de aposta. Então, apostar em cotações do Benfica a 1,12 no longo prazo é entregar de mão beijada dinheiro para as casas de aposta, tá? Para você trabalhar numa situação de valor esperado positivo aqui, o Benfica tem que estar se complicando, ou você tem que buscar uma situação, talvez, de um handicap asiático, uma situação onde o Benfica tenha desvantagem para você tentar buscar uma vitória. Tá? Cada um faz o seu tipo de precificação. Eu não sou especialista em mercados asiáticos. E eu acredito que o Benfica possa vencer esse jogo por pelo menos 2 gols de diferença, mas cada um faz o seu tipo de precificação. Para você que é um punter, eu não acho que é um jogo interessante, principalmente se você é mais iniciante, não tem metodologia, não sabe precificar, não acho legal você trabalhar esse tipo de cotação. Até, mas eu quero colocar isso aqui num bilhete, num bingo, piorou, porque se não tem valor aqui, de maneira individual, de uma aposta simples, não vai ter valor num bingo, ok? Principalmente quando é multiplicado com outras apostas sem valor nenhum, beleza? Então toma um pouco de cuidado. É provável que o Benfica vença, mas toma um pouco de cuidado. Dá para pensar numa situação de gol? Se o Benfica estiver na frente do placar, dá para pensar. Porém, o Benfica enfrenta o Toulouse no dia 22, jogo da volta da Europa League. E o primeiro jogo o Benfica venceu por apenas 1 gol de diferença e teve dificuldade, hein? Venceu lá no finalzinho. Então, cuidado um pouquinho aqui. É um jogo importante, o Benfica deve vencer, mas eu tomaria cuidado. Se o Benfica estiver na frente do placar, dá para pensar no mercado de gols, porque como nós temos um Vizela desesperado e com bastante gol sofrido, quanto mais para cima ele for, mais o Benfica tende a ter espaço para contra-atacar. Nas opções de jogos extras, vamos lá. Na manhã de sábado, que é onde eu estou gravando esse vídeo, o time do Celtic empatou com a equipe do Kilmarnock, tomou um empate aos 92 minutos. Isso vai permitir ao Rangers assumir a liderança do campeonato isoladamente se vencer o St. Johnstone. Só toma cuidado, porque isso também pode causar um pouco de nervosismo na equipe. E uma cotação mais alta aqui é sempre bem-vinda. Tá? Ó, nesse momento também o Fenerbahçe já virou o jogo. Tá vendo? Cotação ruim do Fenerbahçe no pré-live e agora um Fenerbahçe com uma recuperação de resultado. O Real Madrid enfrenta o Vallecano, apesar de ser um jogo onde o Real Madrid possa vencer, toma um pouco de cuidado. Eu vou até mudar aqui, ó, favoritos que podem se complicar, porque o Real Madrid ele tem bastante desfalque. Tá? Temos o Ankara Gucci enfrentando o Galatasaray, nesse momento com o Fenerbahçe vencendo, pressão para cima do Galatasaray. O Bayern de Munique enfrenta o Bochum e o Benfica enfrenta o Vizela. Dos favoritos que podem se complicar, o Real Madrid, o United, que enfrenta o Luton Town, a Roma, que pega o Frosinone. Lembrando que a Roma pega a equipe do Feyenoord no dia 22 em casa. O primeiro jogo foi 1-1 na Holanda. O Santos recebe o Novo Horizontino. Apesar do Santos estar muito bem e vir de vitória aqui no clássico contra a equipe do São Paulo, o Novo Horizontino é uma equipe muito chata. Temos o Milan, que fora de casa vem vencendo, mas na maioria das vezes tem tido que virar jogos, vai enfrentar a equipe do Monza. Tem o jogo da volta na Europa League agora com o Rennes, mas já venceu por 3-0 o primeiro jogo, então tá bem tranquilo, mas eu tomaria cuidado com o Monza, que é uma equipe chata. Tá? Nos jogos para gols, temos os jogos da segunda divisão da Alemanha, com destaque para o São Paulo e Braunschweig. São Paulo ainda líder da competição, mas jogos do São Paulo eu sempre gosto de trabalhar quando eles já estão desempatados, tá bom? Principalmente no mercado de gols. O Elfsberg enfrenta a pior equipe da competição, o Osnabrück, e se tudo caminhar bem, podemos ter mais um jogo para gols aqui também. Temos o Brighton contra o Sheffield. Como o Sheffield está numa situação horrorosa, quanto mais para cima ele for, mais espaço ele vai dar para o Brighton. Então também pode ser um jogo bom para gols por aqui. A Lazio, que venceu o Bayern de Munique, vai enfrentar o Bolonha. O Bolonha é uma equipe chata que vem de 4 jogos sem derrota, 3 vitórias seguidas. Então eu sempre aconselho tomar cuidado com o Bolonha, até porque a Lazio deve estar com um pensamento nesse jogo da volta contra o Bayern. Vai demorar, mas deve estar num pensamento danado, pensando, será que dá para eu passar pelo Bayern de Munique? Enfim. Outro jogo para correção é Freiburg e Frankfurt. O Frankfurt empatou 2-2 com a União Saint-Gilloise e o Freiburg empatou 0-0 com o Lan.
No Cariocão temos o Botafogo e o Vasco, jogo parelho. E no Campeonato Paulista tem Palmeiras e Corinthians, uma das maiores rivalidades de São Paulo. O Palmeiras numa fase melhor, mas o Corinthians já também numa melhor, assim, no melhor momento do que estava antes, com 5 derrotas seguidas, já melhorou bastante com 2 vitórias seguintes, mas ainda assim é um Palmeiras que há bastante tempo não perde para a equipe do Corinthians. E nos jogos extras temos o Young Boys enfrentando o Stade Lausanne, temos o Al Hilal, temos o Feyenoord, que vai fazer o jogo da volta contra a Roma, cotação muito esmagada. Os 2 líderes do campeonato aqui da Noruega, o Brøndby enfrenta o Midtjylland. Temos o Al Ittihad com o Al Riyadh, sinceramente eu não tenho confiado mais no Ittihad. Real Sociedad pega o Mallorca fora de casa, o Betis pega o Alavés dentro de casa. Braga enfrenta o Farense, o Braga me decepcionou contra o Karabag agora. Sinceramente achei um desempenho bem ruim do Braga. O Cruzeiro que perdeu para o América enfrenta o Democrata fora de casa e o Internacional enfrenta o Novo Hamburgo. Tem outros jogos também, mas eu vou ficar nesses aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Juízo, não é um domingo tão cheio como o sábado, mas é sempre bom tomar um pouco de cuidado para não inventar moda e não sair das suas metodologias. A gente se vê na segunda-feira. Um abraço.